Olá, pessoal, bom dia. Eu gostaria de desejar boas-vindas para todo mundo que está conectando. Nesse início, vou fazer uma pequena introdução, até para todo mundo começar a entrar. A gente sabe que nem todo mundo que se inscreve consegue entrar dentro do horário, então a gente dá um pouco desses minutinhos breves para quem conseguir entrar e pegar todo o conteúdo. De toda forma, a gravação depois vai ficar disponível para quem não conseguir acessar. É óbvio que nesse momento tem ali toda a troca que a gente vai ter, né, junto com os palestrantes, mas depois também vai ficar dentro do nosso canal do YouTube, tá bom? Me apresentando, meu nome é Carol, eu sou gerente comercial de inteligência artificial aqui na Eval, para quem não me conhece, né? E vou falar aqui um pouco sobre Eval, sobre também o EvalMind, que é a nossa solução de inteligência artificial, tá? Bom, para quem não conhece a Eval tem mais de 20 anos de mercado, levando soluções de tecnologia da informação e também de proteção de dados. Mas acho que um ponto que é muito importante também, levando eficiência operacional para as instituições. E é por isso também que a IA entra, né, dentro do nosso discurso e do nosso portfólio ali no ano passado. Então, EvalMind é a nossa solução de inteligência artificial generativa. Como eu trouxe a questão da própria proteção, ela tem ali uma camada de proteção, tem uma possibilidade de criar assistentes personalizados, é integrada com várias LLMs, né, modelos de linguagem do mercado, e você consegue ter todo um controle corporativo dentro dessa plataforma que se comunica também, né, com vários sistemas e com várias fontes de dados. Acho que eu tenho 2 recados antes da gente começar a conversa diretamente. Não sei se vocês seguem a nossa página do LinkedIn, Eval Digital. A gente também criou a nossa página para o EvalMind. Então, eu convido todos vocês a entrarem dentro do LinkedIn, se não seguirem ainda a da Eval Digital, sigam. E também, agora, a nossa nova página do EvalMind, onde a gente vai colocar bastante conteúdo focado em inteligência artificial, principalmente focado na saúde. E aí, meu último recado, antes da gente ir, de fato, né, para a nossa conversa, é que no final dessa palestra, né, dessa conversa, desse webinar, a nossa equipe de marketing vai encaminhar para vocês um formulário, e aí vocês fiquem bem livres para passar sugestões. Eu acho que a gente consegue coletar ali, de repente, alguns insights do que vocês estão olhando, do que vocês precisam, e aí a gente também tem material para criar outros conteúdos, outras conversas no decorrer do ano. Bom, dito tudo isso, até para a gente começar a falar sobre a nossa conversa, eu acho que também, né, a gente fala muito que a IA era uma tendência e ela já é uma realidade. Antes era algo do futuro e ela já é presente dentro do nosso dia a dia. E aí eu trago também uma reflexão com o avanço da IA, como que os profissionais da saúde, e aí não só da parte assistencial, mas os profissionais da saúde como um todo mesmo, conseguem se preparar para essa realidade que, na verdade, já é hoje, né? Ela não é mais uma tendência, a gente já fala de algo que está presente dentro do nosso dia a dia. E para isso, a gente tem 3 palestrantes convidados. Vou falar um pouco do perfil deles, eles são especialistas, cada um em sua trajetória riquíssima. Então, hoje a gente está com o Rodrigo Mazzini, que é doutor também, né, médico, mas atua há um longo período focado aí com inteligência artificial, né? Ele é diretor de AI na Research Magic, então tem um vasto currículo ali pensando em estratégias também de inteligência artificial generativa. A gente também está com o Dr. Leandro, que é líder, né, de Health Tech lá na Folks, mas é médico intensivista. Não sei se vocês, aliás, todo mundo que é da saúde aqui do Brasil provavelmente conhece o Dr. Leandro, é uma referência. Ele também atua em grandes hospitais aqui de São Paulo. E também, como terceiro palestrante, o nosso diretor, que é o Murilo, que, enfim, tem ali vários desafios pensando na área comercial, mas também tem ali uma trajetória técnica também. Então,
São 3 feras, pensando em especialistas mesmo, que tenho certeza que vão ter muitos conteúdos riquíssimos para contribuir com todos vocês. Bom, eu acho que, dado um pouco dessa introdução, eu vou começar com o Rodrigo, até pegando um bate-papo que a gente trouxe, que a gente começou a conversar até antes da nossa preparação. O doutor Rodrigo fala muito sobre como a educação tem um papel fundamental para as pessoas aderirem, né, à inteligência artificial. E aí, doutor Rodrigo, queria saber um pouco mais sobre qual que é a sua visão desse papel, né, da educação para o uso da IA, pensando ali num público comum, né, como que a gente consegue integrar a IA no dia a dia, tendo ali como cerne a educação. Obrigado, Carolina, aí pela introdução, pelo convite. Um prazer estar junto com você, doutor Leandro, Brilo. Bom dia a todos aí que estão nos acompanhando. Bom, eu costumo dizer o seguinte: a melhor forma para você que está agora, de alguma forma, pensando em adicionar inteligência artificial na sua prática, dentro do seu dia a dia clínico, de pesquisa e cirurgia, ou mesmo de gestão, você deve começar aprendendo, educando-se. Existe hoje muita gente que fala ou repete a mesma coisa, e normalmente quando a gente vê isso, a gente infelizmente percebe que tem muita informação errada, tá? Então, para mim, que trabalho quase há 15 anos com inteligência artificial, é muito comum ver a quantidade de erros. Por exemplo, esse novo modelo que saiu, que é o DeepSeek R1, né? Ele tem algumas particularidades técnicas e algumas pessoas falando como se isso fosse novidade, como a gente sabe que não é. Algumas pessoas colocando informações equivocadas, erradas, e aí todo mundo vai repetindo e vai achando isso. Então, o primeiro passo mais importante para quem está entrando realmente dentro desse campo, porque a IA, eu costumo dizer que é uma pessoa um pouco sem educação. A IA, ela entra na sua casa, ela vai dormir na sua cama, ela vai almoçar e jantar com você, e ela não vai muito se importar com isso. Salvaguarda a brincadeira quer dizer o seguinte: hoje a IA, ela consegue trazer 3 coisas que todo mundo, de alguma forma, tem benefício. Aumenta a assertividade, ou seja, a gente acerta mais, a gente erra menos. Aumenta a eficiência através da automação, ou seja, em vez da gente fazer coisas repetitivas, a IA consegue fazer. Terceiro, ela gera inovação. E tudo que tem de inovação, de alguma forma, nos traz um benefício. Tudo tem o outro lado da moeda também. E pensando em outro lado da moeda, também é importante trazer a educação para entender quais são os limites dessa tecnologia. Por exemplo, ontem mesmo a OpenAI liberou o Deep Research, que seria aí uma IA capaz de fazer uma grande sintetização sobre, por exemplo, um conteúdo ou sobre um site inteiro. O grande problema é que a IA continua alucinando. Você fala, o que é isso? Parece termo de psiquiatria, né? Não, ela continua cometendo erros, né? Então, muita gente copia e cola, às vezes, o que está sendo gerado, e quando você faz isso, né, você perde uma coisa muito importante, que é a sua autonomia, né? Por quê? Porque se você está copiando e colando, você, de certa forma, então, aquela tarefa, de certa forma, então, pode ser substituída. Tá? Então, você vê que essas questões de educação, né, que cada vez mais fazem sentido à medida que as empresas como um todo, as pessoas como um todo, as crianças, adolescentes, até mesmo os senhores como um todo, estão usando essa tecnologia. A educação é o primeiro passo que você tem que fazer. Saber direitinho o que é inteligência artificial, saber direitinho o que é machine learning, o que é essa inteligência artificial generativa, aonde que eu posso aplicá-la bem, aonde que eu não posso aplicar, quais são os cuidados que eu tenho que tomar, né? Então, através desse processo de educar-se é a melhor maneira para começar. Eu acho que até trazendo um pouco do que você trouxe, doutor Rodrigo, sobre a questão do impacto do dia a dia, né? Você acredita que
a gente já consegue ter uma clareza e as pessoas conseguem ter uma clareza do que de fato vai ser substituído e o que não vai ser substituído com a IA? Como que você acredita que está essa questão cultural das pessoas e até das próprias organizações em adotar a IA? Como que você percebe isso dentro desse cenário como um todo? Tá, tem 3 pontos interessantes na sua pergunta. Um ponto é adotar IA. Adotar IA hoje não é uma opção. Assim, mesmo, vamos dizer, empresários de empresas pequenas falam, eu vou adotar IA, ou eu tenho alguma coisa com IA lá. Ou seja, aquilo é como se fizesse parte, igual hoje nós temos departamento de vendas, de marketing, assim por diante, a gente tem um departamento, vamos dizer, de IA. IA faz parte hoje dentro do escopo de qualquer empresa. Então, a adoção é uma coisa que sempre vai acontecer. Como acontece essa adoção, né? É que vai determinar o sucesso ou não de uma empresa. Porque, às vezes, as empresas adotam, né, uma solução que está chamando de IA, e pela falta da educação, da literacidade, aquilo não é bem uma IA, é um conjunto de regras que facilita, tem um pouquinho, sim, vamos dizer, de inteligência, mas não a ponto dessa que nós estamos falando de maneira disruptiva. O segundo ponto é quando isso não é bem planejado, que é muito comum, eu posso dizer, desde pequena até grandes empresas, nos Estados Unidos eu vejo isso direto, tá? Você não ter planejamento de como a IA vai alterar o processo, porque as pessoas estão acostumadas com o processo, e tudo que tem processo, a IA de alguma forma pode melhorar. Assertividade, eficiência ou inovação, né? Isso influencia, sim, um pouco do trabalho das pessoas. Então, planejar a implementação não é simplesmente colocar um produto, igual hoje se coloca produtos de TI, em que eu acoplo ali e deixo rodar. Não, porque a IA vai modificar processo. Processo modificado modifica a atuação de pessoas e isso gera uma cascata. Então, esse planejamento eu acho que também é muito importante. E terceiro, isso faz com que todos que estão no ecossistema de saúde tenham que entender o que vai ser impactado e quando vai ser impactado naquilo. Isso não quer dizer que, assim, eu preciso agora procurar uma outra profissão, ou o mundo acabou, como eu escuto muito de alguns colegas falando. Não quer dizer isso. Quer dizer o seguinte, o que hoje eu estou fazendo que eu não deveria estar fazendo, a IA está fazendo, e o que eu deveria estar fazendo, eu não estou fazendo. Então, existem muitas oportunidades, sim, que com a implementação de IA vão acontecer. Por exemplo, ter mais tempo com o paciente, né? Ter menos processos administrativos para se preocupar. Então, a IA vai ajudar nisso, e aí a gente vai voltar um pouco mais a atenção para quem importa são os cuidados, a previsão ali dos custos, enfim, uma melhoria geral. Eu sou otimista. Eu gostei dessa visão otimista e não tem jeito, eu acho que impacta muito na visão da pessoa que de fato vai entrar dentro desse processo, né? Os médicos também têm que se sentir confortáveis porque é isso, né? É um apoio, não é uma substituição. Muito obrigada nesse primeiro momento. Eu vou agora chamar o Dr. Leandro, até para falar um pouco desses impactos dentro do dia a dia, né, da área da saúde, porque a gente já sabe que já tem uma mudança de como as coisas são feitas, né, na área da saúde. Então, a gente sabe que o impacto não é para a instituição, para o paciente, né, na ponta, isso também impacta, e também, né, para o próprio profissional. Então, acho que até puxando um gancho do que o próprio Rodrigo trouxe, eu queria saber, doutor Leandro, na sua visão, o que você acha que de fato faz a diferença no profissional da saúde hoje, que tem o apoio da IA? Bom dia, obrigado pelo convite, Caroline, obrigado aí estar com o Rodrigo, Murilo, pessoas excelentes. E eu acho que eu não posso começar minha frase sem antes comentar, e eu sei que vai ser repetitivo, mas é importante. Os profissionais não vão ser substituídos pela IA. Como você terminou a sua, eu vou conectar falando isso, e, consequentemente, esses profissionais vão ter que começar a trabalhar no dia a dia. E acho que eu gosto muito da frase que quem não trabalhar com IA, quem não for junto com IA, vai ser substituído por profissional que vai estar com a IA. E aí, nesse aspecto, acho que é a gente ficar de olho realmente
quais são as inteligências artificiais, quais são as ferramentas que vão fazer diferença, vão ser aquelas que vão estar integradas no dia a dia e fluidas com o trabalho das pessoas. Então, não adianta a gente achar que a gente vai ter um robô trabalhando e fazendo, por exemplo, andando pelo corredor no lugar de alguém, que isso talvez não seja o fluido, não seja aquilo realmente que faz o profissional melhorar, aumentar a eficiência clínica. E eu gosto muito da palavra da eficiência clínica, porque não adianta só reduzir custo ou aumentar a velocidade de atendimento se a gente não muda o desfecho do paciente. Então, a gente precisa pensar muito nas IAs que vão aumentar a eficiência clínica e vão satisfazer mais tanto o médico, assim como o paciente. Então, o que eu vejo muito hoje são IAs que hoje já estão sendo usadas e que vale muito a pena, IAs para treinamento. Então, IAs que possam ensinar melhor, possam fazer uma prova, por exemplo, fazer questionamentos que são inteligentes, mas a gente vê inteligências artificiais e ferramentas fazendo triagem, algumas interessantes fazendo transcrição de conversa, mas lembrar, sempre é o profissional no fundo. Então, o profissional tem que estar ali trabalhando, tá bem junto com aquela ferramenta e, consequentemente, quem vai validar aquela transcrição é o profissional mesmo, porque a gente sabe que durante uma conversa, muitas informações se soltam, muitas informações são aleatórias e não necessariamente aquilo é uma verdade para que você coloque aquilo no prontuário. Mas do ponto de vista prático, eu vejo hoje já indo ali, a gente já tem ferramentas bem consolidadas, principalmente em radiologia, então reconhecimento de imagem, reconhecimento de padrões, priorização de lista, então ferramentas de IA que priorizem listas são muito importantes, priorize lista para avaliar a imagem, lista para avaliar exame, lista ali que possa, por exemplo, um paciente, por exemplo, você possa direcionar qual é o primeiro paciente, você tem 10 pacientes para ver, tá, mas qual é o mais importante que você vai ver naquele dia? Qual é o primeiro seu? Então, priorização e triagem são informações importantes, e hoje eu vejo alguns pontos em apoiar na investigação. Então, qual seria o próximo passo que a gente tem? Então, eu tenho um paciente, eu coloco as informações, eu registro, e, consequentemente, qual é a próxima informação, qual é o próximo exame que eu tenho que solicitar, ou qual é a próxima orientação que eu tenho que dar para o paciente. Isso vai ser, hoje já é algo que está no dia a dia e que eu vejo a tendência cada vez mais evoluir, e aí, a partir disso, evoluir para uma predição de diagnóstico. Acho que diagnóstico a gente está longe ainda de ter, existe ferramentas, mas são ferramentas que você vê que ainda tem muitas falhas e precisam ainda de muita criticidade ali. E, por fim de tudo, eu vejo ainda hoje ferramentas que ajudam a resumir e monitorar o processo. Então, que seja uma ferramenta que resuma o prontuário, entregue esse prontuário resumido, ou uma ferramenta que resuma uma consulta, que resuma dados em pouco tempo. Você pode ver, com um monte de informações que a gente tem, aquilo vire um compilado que possa ajudar no dia a dia e na conclusão. Essa é a ferramenta de IA que tem hoje, que hoje em dia a gente vê cada vez mais focado, ajudando. E aí, lógico que saber o que vai ser daqui a 5 anos é muito difícil. A gente não imaginava que ia ter tudo isso hoje, há 5 anos atrás, mas eu acho que a tendência é evoluir e lembrar, sempre evoluir, agregando ao profissional, estando junto com ele, é o primeiro ponto aqui importante para a gente pensar em ferramentas que vão ajudar e fazer diferença no dia a dia. Legal. Até pegando um pouco de um compilado, né, de tudo que o Dr. Leandro trouxe, e até aproveitando também um pouco dessa parte de consultoria em Health Tech, como que você acha, pensando nas instituições de saúde do Brasil, como que tem sido essa adoção? Né? E aí você até trouxe que algumas fazem mais sentido, outras não, mas como que você acha, no mercado nacional, como tem sido essa adoção de ferramentas de IA para apoio? E acho que um ponto importante também, até aproveitando, porque você é médico intensivista, ainda ativo, como que tem sido essa recepção da classe médica? E eu acho que a gente tem muitas teorias, apoia, não apoia, mas como que a classe médica, eu sei que não dá para trazer uma visão de todos, né? Cada um vai ter uma percepção, mas como os médicos hoje têm percebido, porque a gente fala sobre ferramentas, mas muitas vezes as ferramentas também acabam deixando os próprios médicos também reféns das ferramentas, né? A gente coloca muito, olha, vamos focar no paciente, mas isso é uma realidade? Como que está essa questão da recepção da classe médica pensando nessas várias ferramentas aqui? A gente está falando, não estamos falando de uma ou de outra, mas no geral, assim, dessas ferramentas de apoio que tem a IA como um meio.
o que eu tenho vivenciado muito, e aí conversando com muitos colegas, também visitando muitos hospitais, existe a curiosidade. Todo mundo tem curiosidade, todo mundo quer saber, mas eu acho que ao mesmo tempo tem muito medo, sabe? Aquela pessoa que está querendo sair da casa, mas não sabe ainda como vai ser e o que vai acontecer. E assim, eu acho que esse medo conecta um pouco com o que o Rodrigo falou, mas conecta muito com a questão de ainda é um desconhecimento, ainda precisa ter competência, liderança para isso, as pessoas precisam ser treinadas, envolvidas cada vez mais, as pessoas precisam entender que inteligência artificial, e aí eu gosto muito de um exemplo que me deram um dia, uma pessoa inteligentíssima ali que trabalha com saúde, o Jackson, falou para mim, IA que nem o cinto do Batman, ele tem de tudo ali naquele cinto, qual é a ferramenta que ele vai usar e para que hora ele tem que saber, e a gente vai precisar saber que os médicos vão ter que entender isso. Então precisa de treinamento e por isso tem muito medo. E o segundo ponto é a falta de planejamento para adoção da IA, que o Rodrigo comentou. E eu acho que isso tem gerado desconfianças, tem gerado muitas tentativas frustradas, e isso que eu vejo nos hospitais, normalmente implantações iniciais. As implantações que são iniciais são implantações, muitas vezes, na assistência, são frustradas, porque eu não tenho adoção, porque não foi desenhada corretamente, as pessoas interpretam aquilo errado, muitas vezes, e a gente vê as pessoas indo muito para o back-office, usando inteligência artificial no que é faturamento, auditoria, muitas vezes na questão muito mais do escritório do hospital, muito mais do back-office, que a gente fala do hospital, do que no assistencial, por causa de essa questão da adoção inadequada. A gente vê, lógico, radiologista hoje não vive sem IA, quase, não conheço quase nenhum, mas a gente vê aí alguns passos engateando, e o que eu falo muito, o que a gente tem adotado muito na consultoria também, é a questão de que a gente precisa primeiro entender as pessoas, depois entender os processos, e aí, então, a tecnologia. Nunca a tecnologia e depois as pessoas, não. Então, e acho que é isso que tem feito as pessoas terem muito receio, isso também atrasa o nosso entendimento. Eu vejo, por exemplo, IAs que você implanta, dá errado, ninguém tem coragem de implantar outra nos próximos 2 anos, sabe? Demora um tempão para alguém realmente ter coragem de ir. E eu acho que a gente tem esse ponto de escolher o caminho certo. E aí tem vários frameworks, tem vários desenvolvimentos. Eu gosto muito do sempre os 5 Cs, 5 certos, e aí isso tem para checagem à beira-leito, implantação de sistema, sempre tem os 5 certos, e aí tem os 5 certos de inteligência artificial para a saúde, né? Então, primeiro certo é o objetivo. Para que eu estou colocando inteligência artificial? Colocar inteligência artificial por colocar não vai ter valor. E a gente vê muito isso acontecendo por aí afora. Então, os hospitais precisam começar a adotar, quem vai implantar clínica, hospital, serviço de saúde em si, começar a olhar, o meu objetivo é qual? Porque aí do meu objetivo eu consigo ter vamos dizer, o approach, o adequado, o certo jeito de chegar e implantar aquela ferramenta. Usar o fluxo de trabalho, implantar ele como apoio mesmo, como acessório, como alguém que é copiloto do piloto principal, que aqui no caso é o médico, mas pode ser um enfermeiro, nutricionista, fisioterapeuta, farmacêutico, que seja, mas ele ser um copiloto mesmo, ter a competência adequada. Então, se eu tenho um objetivo, eu sei como é que eu vou treinar, como é que eu vou educar, eu vou colocar os dados certos para evitar viés. O grande medo hoje não é justificável, é ter viés e dados errados para tomar decisão, e por fim, ser o alinhamento correto. Então, os resguardos adequados, os resguardos certos. Então, são esses 5 pontos que a gente precisa começar a olhar para adotar a IA, começar a ver no dia a dia, e eu acho que olhando as pessoas, os processos, esses 5 certos, aí vem a tecnologia, aí eu escolho a IA, aí eu implanto, aí eu faço acontecer mesmo, de maneira que isso realmente entre no dia a dia e vê, mas hoje eu ainda vejo os hospitais meio que escolhendo a tecnologia primeiro e colocando depois. Então, eu vou, por exemplo, numa hospitalar, eu vou num evento grande, olho uma tecnologia, acho muito legal, e são muito legais, elas são atrativas, elas têm o hype delas, e aí eu implanto, e aí a gente começa a implanta, vê aquela coisa muito legal, mas aí vem o famoso vale ali do Gartner de decepção, e aí é muito nessa decepção, começa a ter medo, começa a ter, sabe, as pessoas começam a ter receio, e a gente foge. Eu acho que a gente precisa, quando eu estou adotando, implantando, a gente precisa fugir do hype e colocar o pé no chão e
usar esses conceitos aqui, frameworks, e aí tem várias maneiras de abordar, tem maneiras, cada um vai encontrar a sua, mas a gente entra e faz isso acontecer. Então, no final, a realidade ainda inicial, ainda com medo, porque eu acho que a gente não está olhando isso como copiloto, a gente está olhando isso como hype, e muito menos como copiloto e como eficiência clínica para o dia a dia. Quantas vezes eu já vi implantação sem monitoramento daquela implantação? Então, a gente precisa pôr no papel e realmente seguir regrinhas, fazer um checklist para como é que implanta um IA, e aí cada hospital, cada serviço vai encontrar o seu caminho. Muito bom. Porque não é só a ferramenta, né? Ela tem que estar de acordo com a própria visão do hospital. Então, não adianta só ir pelo hype, pegar algo, né, que é disruptivo, mas é disruptivo dentro do meu cenário, né? Eu preciso entender profundamente a minha instituição, os meus profissionais também, né? Porque como que eu passo isso para a minha equipe assistencial, para eles também terem confiança. Então, acho que os dois, né? Tanto você quanto o Rodrigo trouxeram sobre essa questão de aprender, né? A gente precisa entender um pouco mais antes de fato, aplicar. E aí sim a gente começa a ter um pouco mais de confiança, né? E aí isso se torna parte do dia a dia também dentro dos hospitais. Um ponto também que você trouxe foi a questão do hype e sobre as ferramentas, né? E aí eu vou chamar o Murilo para a conversa, até porque aqui a gente vai falar do outro lado, né? Que é uma empresa falando um pouco das ferramentas, uma ferramenta de IA. E aí, queria perguntar também, né, pensando nesse todo, se o Murilo, né, o que você acredita que as organizações, e aí como fornecedor mesmo, né, como uma empresa que leva a IA ali para a saúde, o que essas organizações precisam ter em mente, cultivar, para de fato levar para a saúde algo que faça sentido, né, entendendo esses vários desafios que tanto o Dr. Rodrigo quanto o Dr. Leandro trouxeram. Legal, Carol. Obrigado pela tua pergunta. Ela abre espaço aqui para a gente poder apresentar uma série de informações bem relevantes que nós temos coletado desse mercado já há algum tempo. E eu quero fazer um gancho com duas colocações que foram feitas aqui nas falas tanto do Rodrigo quanto do Dr. Leandro. A gente está falando sobre letramento, conhecimento mínimo e básico, até para as definições corretas. E a outra questão é qual problema eu quero resolver antes mesmo de pensar em qual ferramenta eu preciso adotar. Nós temos ouvido que não é uma questão de necessidade ou simplesmente de uso de uma nova tecnologia, mas é uma questão de sobrevivência. E eu não vejo nenhum exagero nesse tipo de colocação. Por quê? Porque os impactos que a inteligência artificial já tem provocado dentro do mercado como um todo, não à toa o volume financeiro de investimento que tem ocorrido, já gerando até outros impactos, né, no consumo energético que essa tecnologia gera. Então, é bastante importante que as empresas, especialmente aqui, como a gente está falando do segmento de saúde, entendam quais as implicações e consequências de ignorar, de não estar adequadamente preparado para o uso da inteligência artificial dentro dos seus processos. A gente vai falar de perda de competitividade. As empresas que adotarem, elas terão uma vantagem significativa sobre os seus competidores, ineficiência operacional, dificuldade de gestão de dados, e eu quero trazer um destaque ainda maior sobre um problema que é muito recorrente dentro da saúde, que está relacionado à taxa de erros. O Dr. Leandro falou de 5 certos, eu já ouvi, não sei se é específico, né, na enfermagem ou não, mas eu já vi uma lista até de 13. E o impacto, né, que hoje o erro
quando a gente fala dentro de um contexto de saúde, ele é tão grande porque ele interfere na segurança do paciente, resulta em ações legais, danos à reputação, e todo mundo perde com isso. Eu vi um dado bastante alarmante publicado do CNJ a respeito do aumento da quantidade de novos casos que são criados por ano, especificamente dentro da saúde. 2023 passava da casa de 570 mil, ano passado isso aumentou quase 100 mil novos casos todo ano. E uma parte disso, não obviamente tudo, está bastante relacionado às questões com relação ao erro médico, e aonde? Muitos deles na porta de entrada. Então, a gente sabe que existe uma expectativa muito grande de como essa tecnologia realmente pode ajudar, e de fato ela vai, só que antes de pensar o quanto ela pode ajudar, aquele que estiver de alguma maneira atrasando, protelando por falta de conhecimento, de estrutura, algum tipo de receio, ou pensando primeiro em ferramenta antes de pensar em pessoas e processos, ele vai ser engolido por tudo isso que, na verdade, já está acontecendo e pode se tornar, quando a gente fala do ponto de vista de gestão, algo impraticável. Por quê? É inegável que a jornada do paciente hoje precisa do suporte digital. Sem esse apoio digital, você não consegue atender adequadamente. A gente sabe que, infelizmente, a gente ainda tem uma visão muito centrada no hospital. Eu até ouvi uma expressão hospitalocêntrica, né? Isso precisa caminhar de uma forma diferente, uma nova abordagem, para um atendimento mais adequado para o paciente. A gente está falando de saúde, de segurança. O doutor Leandro comentou sobre ganhos de eficiências operacionais, redução de custo. É claro que todo mundo quer isso. Mas a que preço? Eu preciso continuar entregando segurança, qualidade e um bom atendimento. E a gente sabe que a inteligência artificial, ela com certeza pode e vai ajudar de forma significativa a mudança dessa realidade. Então, feita essa introdução, tá, Carol, e do Rodrigo também, o que, na verdade, precisa acontecer é entender que a IA precisa ser um pilar central. E isso vai impactar, dentro da sua organização, uma questão de cultura. E a gente sabe que não é muito fácil a gente trabalhar com cultura, porque vai mexer com valores, vai mexer com uma série de estruturas dentro da sua organização que não são fáceis de serem mudadas, mas existe um caminho para isso. E o caminho justamente vem por esses dois pontos que eu destaquei das falas do Dr. Leandro e do Dr. Rodrigo anteriormente. Primeiro, tem a ver com o desenvolvimento de habilidades e competências, e essas habilidades e competências, elas não estão circunscritas à área de tecnologia. Nós precisamos de uma equipe diversificada. Nós temos feito isso aqui dentro da Eval. Estamos trabalhando com diversos perfis, de diversas especialidades, para, no final, obviamente, o que a gente entrega como algo tangível é uma ferramenta, mas o que ela consolida em termos de entrega para o resultado que ela se propõe tem a ver com o conjunto de competências que envolve a quantidade muito grande de profissionais que estão trabalhando dentro da construção dessa plataforma, dessa ferramenta, que aí sim eu vou conseguir perceber um resultado na ponta. E o segundo ponto é a identificação do problema. Na minha visão, por que muitas vezes vai-se primeiro para a ferramenta e não para a identificação do problema, além da questão do letramento? É porque a IA depende de algo muito fundamental para entregar um resultado relevante, que está relacionado à qualidade dos dados. Nós temos falado sobre isso e até em outros eventos, webinars, documentos, né, nos nossos
portais de comunicação e eventos presenciais, um mantra da IA: se entra um dado de baixa qualidade, ela não vai produzir aquilo que você precisa de forma relevante para o seu dia a dia. E a dor que a gente tem identificado, além da falta dos conhecimentos básicos, está fortemente ligada ao conhecimento das suas informações. Muitos dos participantes dos hospitais, das entidades que compõem um ecossistema de saúde, ficam presos às ferramentas, embora sejam ou os custodiantes ou os responsáveis por essas informações valiosas, que são os dados dos seus processos, sejam eles assistenciais ou administrativos, se você não tem acesso a essas informações. Qual que é o impacto disso? Mesmo adotando a IA, você se frustra com relação ao resultado. Então, é um trabalho muito importante de conectar as pessoas com relação ao conhecimento mínimo que se precisa para um projeto de IA, desde que, do ponto de vista de estratégia, seja adotado como um pilar central, entender que vai se mexer em uma série de questões que são culturais, e isso requer um esforço, uma energia muito grande, entender quais são os dados que são relevantes, pensar no problema que você quer resolver, aí sim a gente tem como, e a gente tem alguns casos de sucesso já aqui, Neval, para compartilhar, onde, seguindo um pouco desse caminho, né, que eu comentei com vocês, a gente consegue perceber todos os benefícios que muita gente está prometendo, mas você não consegue ver isso no dia a dia da realidade dentro das instituições de saúde. Legal. Eu ia perguntar dos desafios, mas eu acho que você já trouxe muitos desafios da própria aceitação, né, das instituições. Então, até pensando nessa própria adoção, e aí do lado da própria tecnologia, enfim, o que você acha que os profissionais da TI precisam para implementar IA nas instituições? E aí, complementando, você acha que isso é, de fato, algo da equipe de tecnologia ou precisa de um engajamento maior? Enfim, qual que é o caminho para, de fato, uma ferramenta entrar dentro da instituição que possa resolver ali alguma situação pensando em IA? Perfeito, Carol. E de fato, eu comentei. A tecnologia, a área, né, de tecnologia, ela já há algum tempo, desde a jornada, né, de transformação digital dos hospitais, ela é bastante estratégica. Mas é impossível que a gente espere que seja a área de tecnologia que vai entregar o resultado que a instituição precisa. Nós temos que identificar os problemas, nós temos que identificar como diminuir, por exemplo, erros médicos. É possível utilizar a IA para esse tipo? Com certeza, porque eu tenho muita informação e a gente conseguiria trabalhar como um auxiliar, como um assistente, como um copiloto para diminuir esse tipo de situação. Eu consigo também pensar, só que aí o que a gente precisa? Eu preciso do profissional especialista além da área de TI. E isso não é só quando a gente fala de erro médico, fica muito focado na questão médica, mas tem todo um conjunto de profissionais de diversas áreas do conhecimento que compõem o que significa saúde, o cuidado, o tratamento, a atenção, a evolução, até mesmo o engajamento. A gente sabe que dá para trazer diagnóstico mais preciso, os modelos vão amadurecer e a gente vai conseguir ter isso, vai otimizar processos, com certeza, vai trazer um tratamento mais personalizado, sim, mas o que na verdade a gente entende eu consigo acompanhar de uma forma mais adequada esse paciente em toda a sua jornada. Há um fenômeno curioso quando se fala em tratamento, e em algumas especialidades isso acaba aparecendo um pouco mais, de que, sabe quando você tem um problema e você faz uma analgesia para o problema e a gente para de focar na solução efetiva do problema porque você já se sentiu melhor, eu estou 80% bom, e isso acaba fazendo com que esse paciente
fique desengajado do seu processo de tratamento. E aí o que acontece? Quando o problema piora, por uma consequência, né, da não continuidade desse tratamento, você implica no quê? Na retomada de uma série de procedimentos, aumentando custos, ocupando vagas que poderiam estar disponíveis, diminuindo a quantidade da parte tanto diagnóstica, se você tivesse continuado lá no tratamento, com exames clínicos e procedimentos, quando não, acaba acontecendo o pior, desse paciente não conseguir êxito, né, no seu acompanhamento, né, quantidade de pessoas que hoje têm alguma enfermidade, né, alguma doença crônica é bastante alto, é um número significativo. E nunca antes nós tivemos na história do Brasil e vários outros países ainda, muito mais ainda, tantos sistemas digitais apoiando a assistência clínica. Bom, se eu tenho todo esse conjunto de informações e eu percebo que, em função dessa questão de uma enfermidade crônica, eu só precisaria de ter um pouquinho mais de acompanhamento desse paciente até, né, uma melhora de qualidade de vida, ou nos casos onde é possível a cura efetivamente encontrá-la, eu não consigo isso pela falta da disponibilidade desses dados para que eu consiga oferecer uma assistência à saúde adequada. Então, Carol, o que você perguntou o profissional da TI é fundamental para que ele consiga, de maneira bastante assertiva, apoiar toda a equipe multidisciplinar dentro da instituição com relação às fontes de dados, à segurança dessas informações. Nós temos que lembrar que nós estamos tratando de dados sensíveis, nós temos regulamentação para isso. Então, quando a gente precisa acessar o dado, já que ele é a qualidade do resultado, eu não posso abrir mão de quem pode acessar aquele dado de maneira adequada. A partir daí, eu conseguir fazer uma entrega para um resultado que seja relevante para o profissional de saúde, as suas proteções, para o prestador, para a instituição. Se eu estou falando de saúde suplementar, o operador também tem uma parte bastante interessada nisso, porque reduz, né, muitos procedimentos que não seriam necessários. E, por fim, cada um de nós, que somos clientes de todo esse grande sistema, que, de verdade, eu espero que, de fato, se torne um sistema de saúde e não um sistema paliativo de doenças, para que a gente consiga ter mais resultados com um custo adequado, para que você saia de uma situação onde você tem judicialização, procedimentos inadequados, aumento absurdo de taxa de erros, e o grande pivô que vai, com uma visão também bastante otimista, trazer uma perspectiva diferente para essa realidade, é o uso adequado de dados. Só que o volume é muito grande. E aí é que a inteligência artificial entra como uma ferramenta e uma tecnologia, né, não só uma ferramenta fantástica para conseguir garantir essas entregas, essa expectativa, e ajudar as instituições a não entrar naquela curva da frustração que o Dr. Leandro comentou, mas que, de fato, existe um caminho. Muito bom. Eu acho que a gente já está caminhando para o final. Eu acho que a gente poderia fazer uma pergunta para os três responderem, até para passar um pouco da conclusão final, né? Aí tendo em mente, né, que a gente estava falando sobre uma tendência que hoje é realidade. E assim, vou sugerir uma pergunta, mas fiquem à vontade também para trazer outros pontos. O que vocês acham, né, que as pessoas, e aí eu falo das pessoas no individual e as organizações, o que elas precisam criar, né? Como criar uma estratégia eficaz para implementar essa inovação, né? Como que tanto as instituições e as pessoas, os profissionais, se mantêm atualizados dentro desse cenário. Acho que esse é um ponto. E também um pouco da visão de segurança. Então, trouxe ali alguns pontos. E aí, a segurança não só da informação que é gerada, mas a segurança também do próprio usuário com relação ao uso da plataforma.
Aí, eu acho que seguindo um pouco da ordem, eu vou convidar primeiro o doutor Rodrigo para iniciar, aí depois a gente vai com o Leandro e finaliza com o Murilo. Tá bom. Ótima pergunta. Eu posso dizer o seguinte, depois de muito tempo aí criando implementações, sistemas complexos de inteligência artificial, eu vou te dizer, no meu entendimento, qual é a melhor maneira de se começar? Um centro de excelência. O centro de excelência não precisa ser um lugar físico, o centro de excelência pode ser uma pessoa, um grupo de pessoas, mas esse grupo de pessoas vai ser proativo e responsável por entender, como o doutor Leandro disse, por que nós precisamos de IA, buscar novas soluções, como o Murilo trouxe aqui muito bem, né, que já existem, e a partir disso daí, definir o plano estratégico de implementação. Definido o plano estratégico de implementação, fazer a governança dessa implementação e acompanhando quais são esses resultados e ocorrendo constante ajustamento. Não tem uma maneira, no meu entender, melhor. Por quê? Esse centro dedicado, que de novo pode ser uma pessoa ou um grupo de pessoas, vai ser o líder ou os líderes que vão conseguir ser a referência organizacional ou institucional dessa implementação. Dessa forma, a gente cria um grupo de especialistas que inicialmente aprende melhor sobre a tecnologia e, ao mesmo tempo, educa a organização, porque eles já estão no meio da organização e, como o Murilo e o Leandro trouxe muito bem, a organização tem anseios, medos, a organização tem particularidades como um corpo, como um ecossistema único. E esse centro consegue lidar muito bem com isso. O segundo ponto no qual você traz em observação, a sua pergunta, questão de segurança. Existem alguns pilares que no grupo de GenAIOps, se você me permite, generativo AI Operations, é um grupo que dita as melhores regras, eu sou um dos advisors lá. Segurança é uma das nossas maiores preocupações. Por quê? Porque hoje em dia existem pessoas mais habilitadas em trabalhar com essa tecnologia do que outras, tá? E que estão usando essa própria tecnologia generativa para fazer simulações e quebrar dados, né? Você vê, de novo, vou usar o mesmo exemplo, o DeepSeek foi lançado a semana retrasada e no outro dia ele foi hackeado, ele foi quebrado, né? Pessoas já quebraram o modelo, quer dizer, fazer com que ele fale coisas que não deveria fazer, né? Ou não deveria falar, tá? Então, essa busca também por quebrar dados, manipular, que é justamente o hacking, né? Isso é ativo. Então, a organização não pode sentar e esperar a coisa acontecer. Ela tem que ser proativa na segurança, ela tem que correr atrás, ela tem que entender o que já está acontecendo e como ela, né, tem que se proteger. Eu gosto de dizer o seguinte, a equipe de cybersecurity, a equipe de segurança tem que estar 10, 20 passos na frente do que a equipe de pesquisa. Ele tem que estar olhando bem lá na frente, coisa que nem a gente imagina, porque já está acontecendo isso. Então, segurança é uma das principais prioridades com IA, além dos dados, como o Lino falou muito bem. Bom, eu vou completar, concordo plenamente com o Rodrigo, e vou completar aqui um ponto que eu acho que o primeiro ponto para implantação, para tudo, adequação, é alinhamento estratégico. O que eu quero dizer é alinhamento estratégico. Isso precisa estar na estratégia da empresa, precisa ser definido de cima para baixo. Por quê? Porque vão ter dificuldades, vão ter erros, vão ter acertos, vão ter problemas. Não é uma regra certa. Não é porque toda IA que você vai implantar, todas vão continuar. Então você vai ter alguns problemas, e o mais importante é adaptar e aceitar isso. Então a gente aceita que algumas podem dar errado e que foi, vamos dizer a palavra, jogado dinheiro fora, e tudo bem, mas a gente aceita que outras vão dar certo e que vão trazer benefício. E acima de tudo, nesse alinhamento estratégico, não é o lucro, mas sim é o valor que a IA vai entregar. E o valor significa desfecho e receita. Então a gente tem que olhar também o desfecho, a experiência, o retorno. Então não é só ROI, mas é o que a gente tem falado muito, que é o retorno de valor.
não é só o retorno de investimento, mas é um retorno de valor em tudo isso. Então, eu acho que, completando, seria muito importante esses aspectos para essa implantação, até porque, às vezes, não dá para implantar IA por implantar, eu vou ter que ter uma base. É a mesma coisa, vou lá, e aí já aconteceu de, vamos implantar uma avaliação farmacêutica. Tá, mas tem avaliação farmacêutica estruturada? Existe farmacêutico necessário para fazer essa implantação? Então não é implantar IA que eu vou ter gente, eu preciso primeiro ter gente, eu preciso ter prontuário eletrônico, eu preciso ter sistema, eu preciso ter segurança da informação, eu preciso ter tantas outras camadas antes de colocar uma IA. Então por isso que é importante ter esse elemento estratégico, ter esse processo e até um processo de priorização. Qual é primeiro? Tem tantas opções no mercado, tem tantas coisas que podem ser feitas, tem tantas demandas hoje que a gente precisa priorizar qual é a primeira, qual é a segunda, qual é a terceira. Então se criar esse grupo que possa fazer isso. E aí, da segurança da informação, concordo plenamente com o Rodrigo, e aí eu vou para um outro ponto. A gente precisa, acho que, olhar essa segurança da informação também como viés. Em que ponto eu estou olhando? Acho que o exemplo que eu tenho muito clássico, eu lembro que eu usei uma ferramenta de diagnóstico nos Estados Unidos. Se você colocar em janeiro um paciente, em janeiro não, fevereiro, que a gente está entrando em fevereiro, um paciente com febre, dor no corpo e mal-estar, nos Estados Unidos vai ser gripe. Mas no Brasil é dengue, ainda mais agora que já está prevendo o pior surto, né, dos últimos 15 anos, vai ser dengue. Então não adianta colocar uma IA que está enviesada para uma população que é completamente diferente da nossa. Então vamos olhar a informação como também a região, o local e como é que a gente usou. Acho que eu colocaria esse complemento aqui, mas a palavra que eu deixo é alinhamento estratégico e entender que vão ter erros ali, mas esse alinhamento estratégico é importante, estar todo mundo com a cabeça igual, que vem de cima para baixo ali, todo mundo alinhado. Murilo, seu microfone. Agora Não. sim? Legal. Obrigado aí pelo toque, Carol. Bom, minha contribuição final aqui, tentando acrescentar, né, é tão pouco tempo, né, a gente tem tanta coisa que a gente acumula aí na experiência prática. E obrigado, doutor Rodrigo, e também doutor Leandro, pelas contribuições valiosíssimas sobre esse aspecto de adoção. E a pergunta que a Carol fez, né, como um próximo passo, as questões de segurança, com certeza eu concordo com o que foi adotado, e gostaria de acrescentar aqui apenas 2 pontos, tá? Essa visão estratégica da liderança, que precisa ser proativa, precisa chegar de forma clara em todas as instâncias da instituição. Então, menos abstração e uma visão um pouco mais prática dos problemas que precisam ser resolvidos conforme a estratégia da empresa. Isso ajuda muito a você adotar ou não determinadas ferramentas ou até mesmo uma tecnologia. Isso eu chamo de uma inovação, mas uma inovação responsável, onde a inovação ela não é o motivador principal, mas ela é a consequência de uma dor, de algo que realmente precisa ser apontado. E o segundo ponto, que vai de encontro a um pouco também a que o Dr. Leandro acabou de usar, tem a ver com a disponibilidade e a capacidade de você tornar os seus dados de alguma forma interoperável. Por que isso é tão importante? Não só para o seu resultado prático, porque no futuro, talvez não tão distante, os modelos eles vão evoluir. E aqui os modelos que eu falo são as estruturas, né, que hoje respondem, quando a gente fala de IA, especialmente a IA generativa, e essa evolução depende basicamente de contextos e de dados. Então, a falta de interoperabilidade, de padrões abertos que, de fato, promovam ou contribuam, vai tornar a sua instituição um peixe fora d'água. Se você não pensar que a sua estrutura de dados sistêmica precisa estar integrada. E aqui eu não faço referência só ao prontuário eletrônico. Quando você visita um hospital, Eval, né, nesses 20 anos de trajetória,
Tem muitos hospitais que são clientes nossos, a gente assina hoje milhões de registros médicos e de vários outros profissionais diariamente, com milhares de profissionais aqui hoje dentro da nossa base. A gente teve a oportunidade de conhecer que dentro de uma estrutura hospitalar você tem uma quantidade tão grande de sistemas que muitas vezes tem informações muito compartimentadas nos seus silos. Então, além de você provocar um grande desafio para o benefício real que a IA pode trazer em função dessa compartimentalização, você já vive hoje, independente da IA, uma dificuldade muito grande de gestão do ponto de vista de segurança, porque você tem dificuldade de identificar quais são os dados que são sensíveis, quem são as pessoas que de fato estão acessando esses dados, então você não consegue aplicar uma política de papéis baseado de controle de acesso, né, para que esses dados tenham acesso de forma segura, e aí acaba adotando algumas medidas um pouco mais drásticas, do tipo, ninguém acessa nada, os sistemas continuam atendendo as suas visões de forma dos seus departamentos, e o mais prejudicado em tudo isso é o próprio sistema de saúde como um todo, pela quantidade de tarefas que você tem que repetir para conseguir encontrar a mesma informação, e você teria acesso a isso de uma maneira muito mais otimizada com uma integração. Então, são essas duas contribuições aqui que eu queria deixar para depois a gente avançar ainda mais a nossa discussão, que a visão estratégica dentro da liderança, que precisa ser proativa, precisa ser bastante clara, com uma visão responsável do uso e uma visão que trate a sua organização e os seus sistemas de maneira integrada, para que aí sim você tenha o resultado que se espera e tenha condições de aplicar segurança de forma efetiva.